Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, venham fazer aquele sextou conosco nesse 2 de fevereiro de 2024. Conosco aqui, faça feriado ou não, estamos aqui. Faça chuva, faça sol, sol muito forte, escaldante no dia de hoje, em que nós tivemos uma procissão com mais de 50 mil pessoas, segundo a estatística da Brigada Militar, nesta festa de navegantes, uma vez que Nossa Senhora dos Navegantes é a padroeira da capital do nosso Rio Grande, de Porto Alegre. Tivemos feriados, mas em algumas cidades, são aquelas cidades portuárias. Mas as empresas já se anteciparam e fizeram aí um remanejo para que todos tivessem feriado, porque a cidade hoje, além daqueles que estavam na procissão, tanto navegantes como Iemanjá, que é da outra religião, depois a cidade ficou deserta. A freeway lotada, as pessoas indo direto, já começou ontem à noite. Alguns milhares de veículos deslocaram para o litoral. Em média 33 graus hoje, aqui na região da Grande Porto Alegre. Então o calor foi intenso. As pessoas que foram na procissão realmente passaram muito trabalho. Algumas informações que nós temos é que um vereador, o Rubinho Nunes, ele pode ser cassado. Segundo eles, ele estaria perseguindo aquele padre, o Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, uma vez que eles iam instalar uma CPI e alguns vereadores retiraram a assinatura, o que não poderia. Então o presidente da Câmara estava contrariando as leis e não vai instalar a CPI. Basta dizer que até o governador de São Paulo ligou para ele, que ele desistisse da ação. Embora ele esteja dentro da lei, vejam só, a possibilidade dele ser cassado existe. Tudo por causa daquele padre que tem várias acusações, que segundo dizem, explora os mendigos lá na Praça da Sé, através de ONGs, e outras acusações pornográficas, e a arquidiocese fica fria, diz que não tem provas robustas. Inclusive a informação de que até o ministro Alexandre de Moraes ligou para ele com a intenção de defendê-lo desses ataques. A esquerda o defende ferrenhamente. Quais as razões? Eu não sei, mas é o que está acontecendo. Aquela guerra Rússia e Ucrânia, a Ucrânia disse ter afundado um navio russo perto da Crimeia. Na noite de ontem, o navio é a Ivanovets, não sei se o nome é esse aí, né? Mas quando ele patrulhava o Mar Negro. E essa guerra já está completando 2 anos, e inclusive soldados russos estão desertando, se dizendo desiludidos com o Vladimir Putin, porque eles dizem que foram enganados. A guerra não termina nunca, eles já estão cansados e estão desertando, principalmente aqueles que eram presidiários, que foram convocados para lutar na guerra e depois teriam a sua liberdade. Alguns já estão reivindicando, e ele diz que só após terminar a guerra, que não deslumbra qual o final desta guerra, não termina nunca. Eles pensaram que seria uma guerra rápida que terminaria logo. Em Porto Alegre, na capital do Rio Grande, moradores já podem fazer o saque vendaval do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Eles apresentam todas as exigências, né? E poderão retirar no valor de até R$ 6.220. Sucesso mesmo foi a live da revista Oeste Sem Filtro, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 1º. Muito isso aí deve causar inveja. A esquerda, então, ficou possessa, principalmente o Marcos Uchoa, que era aquele produtor das lives do presidente Lula, as lives semanais, que teve que encerrar. Por último, ele estava com uma visualização de somente 100 pessoas na sua live. Mas essa do Bolsonaro atingiu milhares de pessoas. Curtidas e comentários
nem se fala. E o repórter foi nada mais, nada menos do que Augusto Nunes, aquele homem que tem um conhecimento pleno, muita inteligência e surtiu efeito. O ex-presidente, uma live estrondosa. O presidente, que tem mais de 60 mil eleitores, não consegue fazer uma live. São os novos tempos. Aquela vacina, a Qdenga, ela será distribuída pelo SUS, agora já nesse mês de fevereiro. Mas a quantidade, irrisória, 750 mil, vai atingir somente 1,1% do público-alvo e já foi relacionado os primeiros municípios a serem contemplados e o nosso Rio Grande do Sul não está relacionado. Não temos nenhum município gaúcho que vai receber essa dose. Agora, se você acha que há necessidade, a rede privada já está dando essa vacina. É em 2 doses, sai R$400 a dose. Se você tiver condições e a possibilidade e um medo de contrair a dengue, porque ela está evoluindo de uma maneira galopante, já morreram mais de 1.000 pessoas no ano de 2023 e agora, neste ano, nós já tivemos mortes. Mas a própria ministra Anísia Trindade, em outros seriam chamados de negacionista, ela mesmo diz que a vacina não é a solução, que tem que tomar outros cuidados. Não é possível. Gestão de outros governos seria chamada abertamente negacionista, mas não, ela é ministra da Saúde dessa gestão do presidente Lula. Essa mesma ministra é aquela mesma que já tem uma pérola no seu histórico, que o nome de mãe deve ser abolido. Tem que ser chamado mulher que pariu. Esta é a nossa ministra da Saúde, a ministra do Brasil é a nossa ministra. Eu tenho que me expressar desta forma. O presidente Lira, da Câmara dos Deputados, faltou aquela posse do Lewandowski. Alegou que já tinha compromissos anteriores. Já lá naquela pela democracia, também ele faltou e alegou problemas de saúde na família. É o Lira saindo pela tangente. Mas a antipatia dele com as pessoas, essa não se desfaz. O conceito dele e também do presidente do Senado não está nada boa diante do povo. A Operação Fraude da Polícia Federal pediu a prisão de 3 suspeitos, entre eles pai e filho, lá de Vinhedo. Esta operação, ela coíbe ou está investigando a venda de dados a facções criminais, inclusive dados do ministro, presidente do Supremo, do Barroso. Segundo eles apuraram, só de 2010 até 2024 essas fraudes já renderam, essa operação já rendeu aos fraudadores 10 milhões de reais. Militares que apoiaram o presidente Lula agora já não estão muito contentes, está resolvendo ou interferindo no bolso deles, ou nas mordomias, ou nos afazeres que eles têm a ver, porque com certeza vai faltar verba, porque o presidente Lula cortou 70% do seu orçamento para salvar o PAC. É isso quem disse o presidente Lula. Mas se você assiste o nosso programa, você com certeza vai estar sempre bem informado. Porque diriam assim, o que é o PAC? Aqui está a informação. Programa de Aceleração do Crescimento. Quem não recebeu muito bem esta notícia, mas também ficou frio, é o ministro da Defesa, o José Múcio. Descontentamento nas forças militares, com certeza. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil contra o ex-ministro da Justiça
do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Anderson Torres, por não ver provas robustas ou que o ligasse aos atos de 8 de janeiro, mesmo que nem no Brasil ele estava. Mas não deixem de lembrar, eu estou lembrando a vocês, de que ele ficou preso por 4 meses e ainda usa hoje tornozeleira eletrônica. A passagem do comando ontem ao Ministério da Justiça por parte do Flávio Dino para o ex-ministro supremo, o Lewandowski, foi um comício tranquilo, fizeram, é a coesão dos órgãos. Basta dizer que o Barroso até disse que agora ele não vai se preocupar mais em fazer discursos em prol da democracia, porque está tudo tranquilo. É que está tudo dominado. Isso não quer dizer que seja tranquilo. O povo não está nada contente. E mesmo que o presidente do Supremo ou o ministro do Supremo não tem que se manifestar nesse sentido. Vejam se outras cortes o juiz se manifesta. Em hipótese alguma, ele tem que se manifestar nos autos. Ele tem que se manifestar, o Supremo, o que é constitucional ou não. Então, o ministro Barroso não tem que se manifestar em situação nenhuma. Mas ele aproveitou e disse isso nesse discurso político que foi essa transição. Já agora o Flávio Dino disse que retorna ao Senado, digo. Mas logo depois ele vai ao Supremo, que já foi escolhido pelo Lula e aceito pelo Senado. Mas ele disse que já colocaria um projeto de que seria proibido acampar na frente dos quartéis. Mas, tranquilo, esse projeto não haveria necessidade, porque com certeza as pessoas não vão mais acampar frente aos quartéis. Por quê? Porque a credibilidade que o povo tinha no Exército Brasileiro ou nas Forças Armadas se desfez. Depois daqueles atos de 8 de janeiro, em que eles foram conduzidos, ludibriados, e estavam indo para ser presos por ordem do Supremo Tribunal Federal, esse projeto dele de nada vai valer, porque não há necessidade, não vai acontecer. É melhor que ele vá logo ao Supremo, porque não tem outro projeto para fazer que não esse. Eu comparo um projeto desses àqueles vereadores da cidade que se preocupam em fazer projetos para dar nomes de ruas. É não ter o que fazer. Flávio Dino, reto e direto ao Supremo. Nós já assimilamos isso. Agora ele será mais um dos ministros. O Ministério Público de Santa Catarina identifica a origem de ônibus com 44 pessoas em situação de rua. É uma nova nomenclatura. São moradores de rua. E eles foram enviados a Florianópolis. Eles vieram, sabe de onde? De Teofilândia, na Bahia. E o prefeito lá é Hugo Moura. Em outra situação, ele já se vestiu com camisa e apoiador, era o apoiador do PT. A Polícia Federal intima o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor sobre importunação das baleias. O crime é ambiental e pode ter uma pena de até 5 anos de prisão. Também existe uma outra pessoa que estava com ele, também foi intimado. Mas, segundo, parece brincadeira, mas a coisa é séria, mas o pessoal disse que agora talvez a Polícia Federal intime também a baleia Jubarte, para que ela deponha para ver se realmente ela foi molestada ou importunada ou não, para que haja punição ao presidente Bolsonaro. Mas vocês vejam o que é a imprensa. Eu assisto a Rádio Pampa, então tem um dos comentaristas que é de direita e outro de esquerda. Aí um comentou, eu não havia visto isso, mas agora isso aí nunca havia sido aplicado. E para justificar, o outro
participante disse assim: mas repercutiu porque é o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas devem ter havido mais casos. É que nós não soubemos para noticiar. É a imprensa perniciosa e maldosa que tece esses comentários. Tudo eles têm que ter. Então, o número 1 abriu agora esse precedente, é o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, a gente continua dizendo presidente. Parabéns, é o número 1. Primeira acusação que existe nesse importúnio com jet ski. No Paraná, o julgamento que pode caçar Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, ele foi suspenso. Ainda não vai acontecer. Um jogo Inter de Miami, lá onde está o Lionel Messi, o grande jogador uruguaio que passou conosco aqui, o Luis Soares, eles foram goleados em 6-0 por Al Nassr, que é de Portugal. Além da goleada, também teve confusão nesse jogo. Parece que eles não aceitaram esta goleada passivamente. Na Flórida, um avião de pequeno porte caiu e matou várias pessoas. A imprensa ainda não divulgou a quantidade. O piloto havia pedido socorro, que estava com dificuldade. Não pôde desviar e encostou num voo. Caiu num lugar onde teriam vários motorhomes, que lá são acostumadas as pessoas a estarem acampados ou vivendo em motorhome. Ainda não se tem qual a quantidade de vítimas, mas houveram vítima do avião e vítima também na terra. O ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou a defesa de Carlos Bolsonaro a ter acesso aos autos. Mas isso é o normal, qualquer juiz deve ceder o acesso ao advogado para saber do que o seu cliente está sendo acusado. Mas aqui eles fazem como se fosse uma grande coisa, que o Alexandre de Moraes seria bonzinho. Não, isto é um direito do advogado e da defesa. Falando disso, de direitos, aquele caso já foi marcado, o julgamento daquela família Mantovani, que, segundo disseram, agrediu ou com palavras o Alexandre de Moraes e o seu filhinho. Não é um menininho, não, é um homem feito, lá no aeroporto de Roma. Receberam as imagens, mas ninguém viu essas imagens. O que contesta também, inclusive a Associação dos Peritos, de que nenhum perito fez a avaliação dessas imagens. Uma pessoa que não era nem qualificada para isso, da Polícia Federal, é que fez um esboço e deduziu a possibilidade de ter havido uma agressão. Mas foi marcado e acontecerá. E algo inédito, o próprio vítima será o ajudante ou de acusação ou vai acompanhar o processo. É tudo dentro da nossa justiça. E outra será em plenário virtual, em que não existe o debate entre o voto dos juízes do Supremo e nem direito à defesa de se manifestar. Será virtual. É a nossa justiça. São os novos tempos. Também ontem, uma ciclista de 19 anos, morreu atropelada aqui no Vale ali dos Sinos, em Sapiranga. Ela foi atropelada por uma Mercedes e o motorista fez teste de bafômetro e deu negativo. Mas o pessoal fala em atropelamento. Mas o Código de Trânsito é claro. É uma colisão. É um veículo automotor, que é o veículo, e a bicicleta é um veículo de tração humana. Mas o pessoal acostumou a dizer, quando é um veículo que pega um ciclista, é um atropelamento. Mas a figura jurídica é esta. No dia 1º de fevereiro, ontem, a cidade de Pirambu, lá no Ceará, o crime organizado mandou que o comércio
fechasse por 3 dias e as autoridades nada fazem. Primeiro, para coibir, por causa da Covid, proibir que os comerciantes abrissem o seu comércio, a guarda municipal, a polícia atuava bastante. Mas nesse caso, essa ordem do crime organizado, as autoridades de segurança, seja municipal, estadual ou federal, ficaram frios. Se renderam à ordem dos traficantes. O prefeito de Campo Alegre, de Lourdes, lá na Bahia, o padroeiro é a Nossa Senhora de Lourdes lá. Ela vai gastar 1,3 milhões de dinheiro público para um show do Gustavo Lima, que será dia 9 de fevereiro. E lembrando que esta cidade, a Bahia, está em situação de calamidade pública. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer campanha contra o assédio no carnaval. Mas sabe quem são os contratados? Engraçado que gente da direita nunca é contratado. Um deles é a Daniela Mercury. Outro, o Alok, que outra vez já disseram que ele havia falado mal do presidente Bolsonaro, mas diz ele que se tem como apolítico. Mas é muita coincidência. Os valores destinados do dinheiro público não se sabe, não foi divulgado. A transparência, nesse caso, não está muito à mostra, né? A Rede Globo cobra 2 bilhões por patrocínios do Brasileirão 2024. O maior valor da história. E tem empresas interessadas. A Fernanda Lima, o Rodrigo Hilbert, dois que muito apoiaram e fizeram a campanha para o presidente Lula, estão faturando um monte aqui conosco ainda, até hoje. Muitas propagandas tem deles na TV que vocês veem. Mas, depois de achar, mesmo que seja eleito um novo governo, eles acham que o país não tem igualdade social, tem muita violência. E com isso, eles e os seus 3 filhos foram morar em Portugal. Lá num podcast, eles disseram que lá é uma maravilha, é uma beleza. Do Brasil, eu acho que eles só falaram mal, mas é aqueles lacradores que ajudaram na eleição, têm dinheiro, pegam os nossos valores, as nossas divisas e vão gastar no exterior. Assim é que eles fazem. Não vê aquela cantora, a Anitta? Agora ela é questionada por causa desse déficit público que existe de mais de 230 bilhões de reais. Ela disse que quem seria ela que não entende nada de política para comentar política? Mas lá no presidente Bolsonaro, ela se dizia muito entendida. Aí, ó, nova filosofia, novo governo. Na Câmara dos Deputados da Argentina, eles aprovaram o mega projeto do Javier Milei. Aos poucos eles estão se rendendo, porque eles sabem que tem que tomar uma providência para melhorar a sua economia. Tá muito bom o papo do preâmbulo, mas vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que os nossos amigos já estão conosco nessa sexta-feira. É lá que nós vamos. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp.
Agora, em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo, 23 graus aqui na nossa região. Todo o pessoal em ritmo de feriado. Mas nós estamos aqui com muito prazer de estar com vocês. Faça chuva, faça sol, faça calor. É muito bom e planejamento de praia fica para posterior. O que importa é que a gente consiga estar fazendo as nossas lives, conversando com vocês. Isto é ótimo, melhor que isto não tem. Sou um felizardo de estar com vocês. Embora que o nosso público hoje esteja meio devagar, muitos já estão em ritmo de veraneio. O meu irmão, o FIFA, está lá na Belembé. O Jorge Antônio esnobando, que está lá em Camboriú, saboreando um lanche, mas está conosco. Mas eu não posso fugir à regra, que temos que seguir uma ordem cronológica. Claro que nós entramos agora, 21h30, ao vivo. O nosso programa, embora que seja um pré-gravado, logo antes do programa, para que as notícias sejam quentinhas, mas assim dá tempo em que eu interaja com vocês, que divulgue o nosso link, é o que eu peço para todos, que divulguem o nosso link, porque quanto mais espectadores nós tivermos, melhor. Embora que não tenhamos uma plataforma remunerada, mas o prazer de estar com vocês é muito bom. O Capitão Henrique já disse, também deixei meu like. Agora até não está aparecendo no meu programa, mas não tem problema nenhum. Vocês dando aquele like, já está mais do que bom. Não temos intenções financeiras, mas temos a nossa satisfação pessoal. O sucesso do programa, o sucesso da live é o nosso sucesso. É vocês de estarem numa plataforma que tem boas edições. Agora, eu com uma nova metodologia que eu estou fazendo quando aparecem notícias que chamem atenção, até para manter abastecido o canal, de não dar uma decaída em dia nenhum. Então, por isso que eu peço que vocês também, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, indiquem o nosso canal para outras pessoas, para que recebam aquela informação de que temos uma edição. Para nós é muito legal, o nosso ego se satisfaz, e com certeza vocês também ficarão, porque o sucesso é de todos nós. Mas eu vou passar lá ao Estúdio 1 agora sim para responder. Claro que na ordem cronológica, porque número 1 hoje veio lá de Arujá, São Paulo. É a Elvira, aquela que é a mãe do nosso amigo João Batista. Disse assim, boa noite, Severo, um bom programa para todos e um bom final de semana.
realmente o pessoal já está com feriadão, muitas pessoas já estão com feriadão. E lá no Carnaval teremos mais feriadão. Brasileiro aproveita tudo, mas temos que aproveitar a vida. A vida é boa e sempre que nós tivermos condições, deveremos passear, nos divertir. Aqueles que estão na labuta do dia a dia, uma folga também ajuda e muito. Parabéns a todos nós. Eu já estou aposentado há um tempo, não tenho muita atividade profissional, mas só em estar aqui na emissora já fecha o meu prazer de estar com atribuição, que é me dedicar ao programa, sempre estar coletando informações e também me preocupar, porque, como você sabe, a nossa emissora, embora ela seja web, ela tem um toque profissional, chega a causar inveja a algumas pessoas, mas é inveja boa. Gostaríamos nós que todos nos imitassem. Nós não estamos concorrendo com ninguém, nós estamos concorrendo conosco mesmo, é fazer um programa cada vez melhor, e eu acho que estamos conseguindo. Depois veio a segunda, também representante da ala feminina, que é a Janei Lima, é aquela da Zona Norte de Porto Alegre, que compõe o casal 20, esposa do capitão Henrique da Silva e Silva. Depois veio também um componente daquela família, é o Thatcher, que é filho desse casal. Saudações tricolores, é aquele que você sabe, temos que aguentar essa corneta. Eles estão numa situação melhor, estão na liderança. Foi um sufoco lá na quarta-feira, eles acharam que ia ser uma barbada, e no fim, o santo goleiro reserva é quem salvou eles no último suspiro. E agora, com a lesão do Soteldo, que é uma das melhores contratações deste ano, do Grêmio, e deverá ficar fora para recuperar uma lesão muscular que não é fácil, uma distensão, o Soteldo. Mas nós não gostaríamos que ele ficasse fora, porque ilustra e abrilhanta o futebol. Torcemos, em primeiro lugar, por um bom futebol. Claro que somos adversários, mas isso é necessário, o contraditório é preciso. Aqui, se todos nós tivéssemos a mesma opinião, seria uma mesmice. O programa seria uma monotonia. E por isso que eu digo aqui, nós não temos distinção de sexo, raça, cor, time do coração, tanto faz. Só que nós pedimos é que nos tratemos uns aos outros com educação, porque somos todos amigos. Amigo também é aquele que está lá no litoral, mordomia até março, embora que ele resida na Zona Norte de Porto Alegre, mas tem a sua residência, a sua família fica todo verão lá no litoral, nosso litoral norte, essa oportunidade, e ele está lá na sua residência, que é em Cidreira. É o Alexandre Marques, expert na área do esporte, nosso co-irmão de divulgação. E ele disse: boa noite, Severo. O dia de amanhã, de Iemanjá, que amanhã já estou pensando nos jogos que ele falou do Gauchão. No dia de Iemanjá ou Navegantes, a temperatura excelente no litoral. Para o litoral, muito bom, mas quem não está no litoral, sufocante, muito quente aqui, atingiu tranquilamente 35 graus. Para quem não está no litoral, não é tão bom assim, ó, Alexandre. Por isso que eu digo, dizer tempo bom tem que ver a quem. Mas é assim, temos que dizer tempo bom é aquele que nós temos de estar com a paz de espírito, com saúde, nos comunicando. Somos ser social por natureza, somos seres humanos. Depois veio ele, lá da Bela Imbé, também está na mordomia, lá em Imbé, no nosso litoral norte. É o meu irmão caçula, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos. E ele diz assim: boa noite, um bom programa e um ótimo feriado a todos. Aqueles que estão fazendo feriado, né? Claro que tu também estás num feriado permanente, uma vez que já prestasse todo aquele teu serviço profissional por todo um tempo para a segurança pública. Faça bom proveito, é muito bom se divertir, inclusive quando tem uma parceria boa que acompanha em todas as situações, que é o caso da tua esposa, que é a Valéria, a quem eu cumprimento também. Obrigado, FIFA. Depois veio ele, componente do Casal 20, é o capitão Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim: boa noite, Severo, uma boa noite a todos, muito obrigado. Nada é objetivo, sempre para todos nós, porque é uma conversa entre amigos. E ele depois, ele disse assim: e eu já dei aquele clique no sininho e o meu like, é o que eu peço sempre.
Depois o Thatcher brincando do que nós falamos ali daquela baleia, ali diz assim, que absurdo, vocês estão falando de quem seria a autoridade que seria essa baleia, mas é uma brincadeirinha, né? Lógico, né? Depois o Alexandre Marques, aí sim falando dos jogos de amanhã, que eu havia já me antecipado quando estava na sua primeira edição. E ele, como nos dá toda a informação nesta área, diz assim, jogos da dupla serão amanhã, pelo Gauchão. O Inter, às 16h30, receberá ao Caxias. E às 19 horas, o Grêmio vai a Santa Cruz jogar contra o Avenida. Então é o nosso Gauchão que volta aí. Os jogadores não tem muita pausa, não. Mas eles tem que ter muita atividade, principalmente nesse período. Seguindo ainda o Alexandre Marques, assim, ó, mas já no domingo o jogo da Supercopa será no Mineirão, lá em Minas Gerais, entre o campeão da Libertadores, que é o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, que é o São Paulo. Será às 16 horas, então, um jogão de bola para quem gosta assistir, vale a pena. Será nesse domingo. Depois veio ele, o filho da dona Elvira, João Batista Romero, esse lá de Arujá, São Paulo, e ele dizendo assim, boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre, e um bom final de semana, e bem abençoado por Deus. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo, muito obrigado, e também ele já complementou, dizendo, eu também já deixei aquele meu like, muito obrigado, e agora as novas edições tem que ter um comentário, também lá na plataforma do YouTube, além de dar aquele like, tecer um comentário qualquer, inclusive com aquela nova metodologia que nós divulgamos notícias. Depois veio ele, aí sim, aquele debochando de nós, mas é um deboche no bom sentido, porque a mordomia, a comodidade, a diversão dos nossos amigos são a nossa diversão. O sucesso dos meus amigos é o meu sucesso. E ele também deseja isso, é o Jorge Antônio, que é aquele que é o nosso emissário, principalmente na área do esporte. E ele diz assim, boa noite a todos. Estou falando direto de Camboriú, saboreando um King X, no padrão gaúcho de X. Diga-se de passagem, excelente. Estamos em plena pré-temporada. Sucesso na jornada. É isso aí, muito obrigado, Jorge. E se diverte, mas não precisa falar com tanta ironia. Eu que estou aqui, embora que esteja privilegiado, num lugar climatizado, mas tu falar que está aí nesse paraíso, com essa praia linda, água quente, cuidado com as águas vivas, que essa água faz com que elas venham demais. Que nada é brincadeirinha. O Capitão Henrique, meu amigo da turma CFS 1972, daquele que vai aniversariar lá no dia 22 de fevereiro. Já estou me antecipando no convite porque sou convidado especial, segundo ele diz. Mas diz também, além de meu amigo, é aquele homem que eu considero e muito. E ele também já deixou o seu like. Muito obrigado, Henrique. Retorno aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa, para mostrar a vocês que os nossos estúdios também estão lindos no dia de hoje. Eu havia falado no preâmbulo, vou me corrigir agora mesmo. Por exemplo, que aquele do vereador, o Rubinho Nunes, que poderia ser cassado porque queria instalar uma CPI sobre aquele padre ali, o Júlio Lancelotti. Ele disse que quem ligou para ele, inclusive, pedindo para que ele desistisse da ação, é o prefeito de São Paulo. Lá no preâmbulo, eu falei no governador de São Paulo. O governador de São Paulo é aquele homem que, por enquanto, é o candidato à presidência da República em 2026, é o que todos pensam que ele será indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No Paraná, um julgamento eu digo assim, o julgamento que iria caçar Sérgio Moro foi suspenso. Só aí são notícias que nós estamos dando, e também é muito estranho a divulgação que estão dando a uma mulher, uma artista que se prostitui, que faz vídeos para adultos, é Andressa Urach. E agora, sendo entrevistados, até o filho dela, que é o produtor
dos vídeos que ela faz é o Arthur. Ele tem 18 anos e ele diz que fica muito animado ao gravar a sua mãe. É terrível isso aí. Então, mas nós estamos divulgando a vocês. Na Flórida também não sabemos quantas vítimas tiveram, mas um avião de pequeno porte caiu e matou várias pessoas, tanto do avião quanto ali no solo, que o piloto havia dito que estava com dificuldade e não pôde desviar e pegou motorhomes, porque era um local de camping lá na Flórida. Também aquela do Alexandre de Moraes, que fizeram como se fosse uma coisa inédita, que ele autorizou a defesa do Carlos Bolsonaro a ter acesso aos autos. Isso não quer dizer nada. Também a Polícia Federal intima o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor sobre importunação das baleias e por crime ambiental. Sabe qual é a possibilidade desse crime? É de até 5 anos de prisão. Numa entrevista, eles querendo lacrar e até colocar um contra o outro, questionando o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que está sendo indicado o Coronel Melo para vice na chapa de Ricardo Nunes, a Prefeitura de São Paulo. Ele é ex-comandante da Rota. Eles questionaram, dizendo que na live, o Bolsonaro que disse que estava indicando ele. Mas o Valdemar Costa Neto disse que tem carta branca no partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele também escolhe, porque é ele quem traz votos ao partido. Valdemar disse que isso não depõe em nada a sua liderança de ser presidente do PL. Até diz que um defeito que o Bolsonaro tem é não ter entrado anteriormente ou há mais tempo no PL. E quando eles acharam que iam fazer uma intriga, mais moral deu o presidente do PL ao Bolsonaro, que realmente ele que atrai votos e que ele indicar dificilmente ficará fora da vitória nas eleições. Moraes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como você sabe. E ele diz que o TSE e também o Ministério da Segurança vão agir contra quem faz discurso antidemocrático e fará forte defesa. Isso aí nada mais é e nada menos do que regulação das redes sociais, que está incomodando muito, principalmente quem apoia a esquerda. E o Supremo também se incomoda bastante, basta ver aí as atitudes de Alexandre de Moraes, né? Tic-tic, toc-toc. A dengue chegou. Isto aí é uma brincadeirinha feita por um órgão oficial, Paulo Pimenta, da SECOM, para uma campanha que vamos dizer assim, como é que as pessoas que são falando sobre a dengue são e ali, mas isso aí é uma ironia. Lá no tempo, cheguei a gaguejar para dar essa explicação. Isso aí lá no tempo da Lava Jato é quando o japonês da Federal, que dizia, batia a sua porta. E agora eles fizeram esse toque-toque também, ironizando a Polícia Federal cumprindo mandado na cara de Carlos Bolsonaro. E agora eles colocaram isso no site oficial, na propaganda oficial do governo para a dengue, para a campanha da dengue. Mas isto não é possível, mas diz o Paulo Pimenta, questionado, que isso é um marketing de propaganda, mas isso não tem cabimento. Aquele que muito disse fora Bolsonaro, depois fora Lula, mas agora ele diz é o Kim Kataguiri. Ele disse que se Bolsonaro chamá-lo para uma frente ampla contra Lula, eu topo. É isso aí. Mas não esqueçam que ele é do MBL e é aquele que fez o L para eleger o Lula. E agora diz para se aliar ao Bolsonaro. Eu acho que não é uma boa pedida. Já disseram até a pena por perturbar a baleia de Bolsonaro, que seria até 5 anos
de prisão. De acordo com a lei. A Anitta, aquela cantora questionada, disse que quem seria ela para comentar sobre política? Não sou expert na área. E agora ela se diz desta forma. Nessa sexta-feira, 2 de fevereiro, Francisco José Rodrigues de Oliveira assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que ele tem no seu histórico é que ele é filho de uma servidora desse Tribunal de Justiça, e quando guri ele jogava bola ali próximo. Mas não esqueça que uma história bem parecida tem o Benedito Gonçalves, aquele procurador de justiça que foi relator do TSE. É o Benedito Gonçalves. E depois, no final, denegriu a sua história. Pelo menos para os homens de direita. Tal foi sua intenção de o tempo todo prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro e fazer muita força para torná-lo inelegível. História boa do passado nem sempre é soma de um bom profissionalismo. Tomara que não se apregue a esse o Francisco José. Parabéns a ele. O Conselho Nacional de Justiça também fará uma campanha. Quem serão eles? Daniela Mercury e a Loki, contra o assédio no Carnaval. Também no Carnaval, pistolas de água lá na Bahia serão proibidas. Embora que não seja lei, mas é uma proibição que será feita, e elas serão apreendidas, porque em outras épocas ela era considerada assédio moral, porque eles inundavam pistolando uma mulher para ficar com o corpo transparente. Então está proibido o Carnaval desse ano. Baiano, essa sua maneira de fazer Carnaval vai ter que mudar. A Rede Globo cobra 2 bilhões por patrocínios do Brasileirão em 2024. É o maior valor da história e já tem empresas interessadas. Como nós estamos quase ao término, eu vou ter que dar até umas notícias de trás para diante, né? Por exemplo, que ontem, às aproximadamente 21 horas, na RS 239, em Sapiranga, uma jovem ciclista de 19 anos foi atropelada e morta por uma Mercedes. O motorista fez teste do bafômetro e deu negativo. E ele socorreu a vítima, mas ela não resistiu e veio a falecer. Aquela jovem que tem na história que, após estar mantendo relações com um jogador do Sub-20 do Corinthians e foi socorrido por um amigo dele, é considerada uma morte misteriosa. Ela teve sangramento vaginal e teve paradas cardíacas, não resistiu e morreu. Mas o laudo pericial só sai em 30 dias. Então, por enquanto, fica uma incógnita do que teria acontecido para que houvesse a morte desta jovem. O Ministério do Transporte de Lula, é o ministro do Transporte, cobrou 20 bilhões em multa para a Vale. Mas os acionistas, não deram muita importância para isso, porque eles acharam melhor continuar e negar a possibilidade de Guido Mantega, que seria indicado por Lula e pelo ministro das Minas e Energias à presidência. E eles foram multados em 20 bilhões, mas eles acham que é uma represália do governo federal. É muita coincidência. Na mesma semana em que eles recusam a indicação do presidente, da presidência a Guido Mantega, e depois são multados em 20 bilhões pelo Ministério dos Transportes. Mas não importa, olha, o mal seria tão ruim que pagar 20 bilhões eles não deram bola, se sujeitaram a isso. O Jorge Antônio também, lá de Camboriú, nos deu aquele positivo que está conosco. Aí, Jorge, fica aí, mostra pro pessoal aí que temos uma live aqui no Rio Grande do Sul e sempre o top principal é a conversa entre amigos, além de darmos
aquelas notícias que são sempre que afetam o nosso cotidiano ou nos interessam. Lá na Europa, principalmente na França, Bélgica, Alemanha e muitos outros países, o protesto é do agro. O governo alemão recuou no aumento de impostos para agricultores. É a campanha do governo que condena os agricultores, condena, que eu digo, é fazer com que eles desistam de produzir no agro, porque sem incentivo do governo, ou no mínimo que não tenham cobranças tão exorbitantes de impostos, tudo bem, mas eles abriram mão, o governo, e se rendeu, vai baixar a bola. Agora também aqui o agro está sofrendo e muito. Se vocês perguntarem, por exemplo, nas ruas para quem é esquerdista ou até petistas, muitas entrevistas que fazem aí em enquetes, perguntam a eles quem produz mais ou alimenta as pessoas, o MST, que é o Movimento Sem Terra, ou o agro. E eles têm a cara de pau de dizerem que quem alimenta é o MST, que o agro se preocupa é com a exportação. Mas não esqueçam que o PIB brasileiro cresce e muito por causa do agro. É a mesma coisa que aqueles que querem combater ou reprimir os empresários. Diz que ganham muito, mas são eles quem dão emprego. Olha agora a multa que o Luciano Hang, que dá muito emprego, multado em 85 milhões, dizia que tentava induzir aos seus funcionários a votarem no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então aquele homem que dá emprego aos montes, ele é combatido, principalmente nessa nova gestão. Basta dizer essa tributação maior aos super ricos. Quer dizer, o Brasil não gostaria de ter ricos, e são esses que são empreendedores. Tão empreendedores quanto é o Elon Musk. É um homem multibilionário e agora ele perdeu o posto para um francês. Já não é mais o homem mais rico do mundo. Ele é o segundo homem mais rico do mundo. Mas é só para comparecer ou para dizer alguma coisa a você do que está acontecendo no nosso dia a dia. Também agora, alguma das notícias que nós vamos dar a vocês é que a Polícia Federal acusa o Google e o Telegram de abuso de poder e em posicionamento contra a PL 2630, que é o inquérito instalado por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal, que foi finalizado. Nada mais é do que regulação das mídias sociais. E com isso tem essa acusação para esses gigantes das redes sociais, Google e Telegram. A posse do Lewandowski como ministro da Justiça foi uma união bem coordenada do Supremo Tribunal Federal, o PT e o presidente Lula. Já a declaração do desencarceramento do Dino sai do ministro e assume o Senado e vai ao Supremo. Quem disse essa política do desencarceramento é o novo ministro da Justiça, o Lewandowski, aquele homem que é responsável por manter a segurança e a dureza e o cumprimento das leis. E ele quer desencarcerar as pessoas. Ainda o seu pensamento é de gabinete, como o ministro do Supremo, que fica lá, mas agora ele precisa ser ativo. Ele é ministro da Justiça e da Segurança. Mas eles confundem isso aí e nós estamos aí. Essa é a cúpula do poder que nós temos no nosso Brasil. Também foi marcado o julgamento de 16 a 23 de fevereiro da suposta agressão, aquela que ninguém viu, nem imagem, nem nada. Só desenhozinho, principalmente da Rede Globo, daqueles órgãos que só camuflam as notícias, no aeroporto de Roma. E o empresário acusado é o Mantovani. O julgamento será virtual. E aí é que está o problema. Virtual não tem debate. O ministro só diz o seu voto e não tem a obrigação de dizer mais nada. É muito fácil
julgar desse jeito. E outra, não dá direito à defesa se manifestar. E se ela se manifestar, pouco interessa. Pouco interessa porque eles não precisam dar crédito a isso. Só dão o seu voto. Aqui em Porto Alegre, hoje a procissão de navegantes, que ela é a padroeira da capital do Rio Grande, é aproximadamente 50 mil pessoas. Foi a estatística divulgada pela Brigada Militar. O prefeito de Campo Alegre de Lourdes, é lá na Bahia, ele vai gastar 1.300.000 para um show de Gustavo Lima, que será no dia 9 de fevereiro. A patrulheira lá é a Nossa Senhora de Lourdes. O pessoal está contestando, porque eles estão em crise pela estiagem lá na Bahia. Isso, ele é um prefeito de esquerda. E Gustavo Lima é sabido que é um apoiador de direita. Já demonstrou e já esclareceu que gosta e apoia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquela ministra Guajajara, ela está quieta quanto aos Yanomamis. Mortes estão acontecendo muito mais do que antes. Desnutrição, homens são tão raquíticos como crianças e crianças são esqueléticas. Esses são os Yanomamis. Além de rios poluídos, eles estão sofrendo de verminose, malária. E tem mais mortes do que em anos anteriores. E estão quietinhos. Aqueles que eram ativistas, tipo um Brad Pitt, caladinho. Aquela outra que nem se fala, todos eles bem quietinhos. Aquela sessão solene da volta à atividade do Supremo, eles armaram uma solenidade e fizeram simbolicamente a retirada das grades que protegiam ao Supremo Tribunal Federal. A Globo News se deleitou para dar essa notícia. Mas o pessoal, já satirizando, disse assim, que eles ajudaram a tirar o presidente Lula de trás das grades. Mas é o que mostrou as imagens. Então, com isso, eu só tenho que agradecer a vocês no dia de hoje. Nessa sexta-feira, feriadão para muitas pessoas, feriado para muitas das cidades, mas nós estivemos aqui com muito prazer com esse programa Pauta Livre. Beleza, qualidade de estúdios, qualidade de som e o principal, qualidade do nosso público, embora que seja em menor quantidade, mas interagiu conosco e nós só temos a agradecer. O nosso muito obrigado. Como hoje é dia 2, não esqueçamos que lá na segunda-feira, faça chuva e faça sol, temos o nosso encontro marcado às 21 horas. Eu só desejo a vocês que estão veraneando, veraneie e aproveite porque a vida é bela. Fiquem com Deus. E aqueles que têm algum tipo de atividade também tenham a proteção divina. E o nosso encontro...